pessoal já está aqui nos acompanhando. Pessoal, para quem está aí do outro lado do Facebook, para o pessoal de Angola, boa noite. Para o pessoal daqui do Brasil, boa tarde. Ainda são 17 horas, então ainda é dia. Hoje vamos dar continuidade com as nossas lives. A gente está fazendo uma série de abordagens sobre o pensamento africano, saberes africanos, pensar algumas questões relacionadas à música, à historiografia africana. Fizemos uma discussão inicial, quando começamos as lives, sobre o sistema educacional angolano, mas como a gente havia prometido que falaríamos um pouquinho mais, dada a abrangência que esse tema se propõe ser, né? Então, hoje a gente vai estar fazendo uma segunda discussão, uma discussão um pouco mais ampliada, com um professor angolano. Eu já apresento ele aqui daqui a pouquinho, então só estou fazendo spoiler. Alguém que está também trabalhando em Angola, semelhante ao Miguel que tivemos aqui no primeiro momento, mas ele propriamente em Luanda. O Miguel falou a partir de um olhar mais sobre a realidade dele no Lubango, e hoje vamos ter um outro professor que trabalha em Luanda, e então ele também tem esse lugar, essa experiência de trabalhar com a educação em Angola. Agradecemos vocês que sempre nos acompanham aqui. Já de antemão adiantamos, aqueles que tiverem perguntas, comentários a fazer, é só deixar ali que a gente em um dado momento vai colocar as questões de vocês, ok? Eu vou adicionar aqui agora. Chocolate Brás, meu caro, seja bem-vindo. É um prazer mesmo tê-lo aqui com a gente, é uma honra para nós como editora, porque ter angolanos conversando com a gente efetiva-se aquilo que é o nosso objetivo, que além dessa questão da produção do conhecimento, é fazer com que as pessoas que estão produzindo conhecimento em Angola, para Angola, tenham um alcance maior, porque a ideia da gente é esse alcance mesmo, de partilhar com mais pessoas o que a gente está pensando sobre educação, sobre política, sobre história, a partir de África. Então, distanciando-se um pouquinho daquele pensamento eurocêntrico, a gente está tentando pensar a partir de uma perspectiva afrocentrista mesmo, pensando nas epistemologias enquanto sujeito africano, que também tem condições, capacidades ontológicas, epistemológicas para produzir saberes. Por isso a gente fez esse recorte mesmo, uma opção nossa como editora, trabalhar essas questões como base daquilo que nos orienta enquanto editora. Meu caro, fala sobre você. Eu acho que é muito melhor você fazer sua apresentação, porque eu fiz uma buscazinha no teu currículo e é muita coisa, então eu levaria muito tempo ou acabaria me equivocando ao falar algumas questões. Então eu vou deixar que você se apresente e depois daremos continuidade às outras questões. Olha, muito bem, obrigado. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham a partir do Brasil e boa noite àqueles que nos acompanham em Angola. A esta diferença de horário, são agora 21 horas e 3 minutos em Angola, suponho que sejam 17 horas aproximadamente aí no Brasil. Como sempre, um enorme prazer poder partilhar algum conhecimento que conseguimos granjear durante esses anos de existência. É sempre uma missão difícil falar sobre nós e comigo não foge a regra. Chamo-me Chocolate Brás, natural de Cabinda, Angola. Tenho 31 anos de idade, tenho a formação inicial em ensino da psicologia pelo Instituto Superior de Ciências da Educação de Cabinda, que seria mais ou menos equivalente a uma faculdade ou Instituto de Educação no modelo do Brasil, e tenho um mestrado em Administração Educacional, assim, na linha de pesquisa de políticas públicas de educação, e além dessa formação da licenciatura e do mestrado, também estive durante um tempo no Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação. Aproveito desde já, se alguém nos estiver a ouvir a partir do Belo Horizonte, Nova Lima, Ouro Preto, enviar as nossas saudações, fazendo fé que daqui a alguns anos a gente consiga voltar no Brasil,
seja para estudo ou para investigação, porque realmente o Brasil acolheu-nos muito bem, deu-nos ferramentas muito importantes para hoje podermos discutir educação com alguma propriedade. Acho que em termos de apresentação é isso. Além disso, atuo como professor universitário em duas instituições privadas de ensino superior, vocês chamariam aí particulares, no caso a Universidade Independente de Angola e o Instituto Superior Politécnico Metropolitano. Paralelamente a isso, trabalho como agente de política educativa no Ministério da Educação da República de Angola. Portanto, são esses meus ambientes cruzados que nos permitem poder discutir educação num olhar de Angola. E é interessante como você coloca a introdução da nossa fala, porque é importante ouvir quem está na base, quem vive na pele o dia a dia da educação, que em cada contexto tem suas implicâncias, não obstante as agendas internacionais. Então é isso que eu acho que pode ser a minha apresentação, e dizer que considero-me um professor em construção permanente, e é isso que venho fazendo nos últimos anos, e todo o meu posicionamento público é no sentido sempre de empoderamento dos professores, que é a minha maior luta. Que bom. Chocolate Brás, eu não sei se preferes que eu chame pelo nome ou chame professor. Eu prefiro pelo nome. Pelo nome, né? Que daí é mais, que até para a gente ter uma conversa um pouquinho mais tranquila, mais leve. Não vou dizer informal, porque isso acaba acrescentando outros significados, mas uma coisa mais leve, mais de boa, como a gente diz aqui no Brasil. Então, isso aí. Quando a gente pensa, acho que para falar dos efeitos do Covid-19 no sistema educacional angolano, eu acho que é interessante, antes de cairmos no 2020, porque a gente está falando de Covid, a gente está pensando em 2020, a gente tem um processo histórico dessa construção da educação, pensando que a própria questão da educação é produto da ação humana, é o modo de transformação, de organização que nós humanos construímos em diversas épocas, o que alguns vão intitular como uma arte desse processo de humanização, e aqui a gente está pensando numa pedagogia kantiana, né? Então, quando a gente pensa em Angola, a gente tem também uma educação que ela tem esse atravessamento histórico. Então, eu gostaria que, num primeiro momento, você fizesse uma breve abordagem sobre essa construção histórica do sistema educacional angolano. Olha, é interessante a colocação. Na verdade, fica difícil nós falarmos sobre os desafios de determinado processo de ensino sem compreendermos e situarmos esse contexto do ponto de vista histórico, né? Quando se fala da educação em Angola, tem-se dois pontos de partida diferentes. O primeiro ponto é olhar Angola enquanto território, não enquanto Estado, não enquanto nação. Isso nos iria remeter à época pré-colonial e colonial. E o segundo momento é Angola enquanto nação, enquanto Estado soberano, que conquistou a sua independência com sangue, suor e lágrimas, e que, por meio disso, instituiu a sua forma de representação social, né? Quando nós olhamos para a fase pré-colonial, vamos perceber que em Angola já se falava de educação, já se fazia educação, sobretudo nos reinos, nas comunidades mais próximas. Mas é uma educação voltada para nossos valores, para nossas crenças, para o nosso olhar sobre o conhecimento, aquilo que realmente era fundamental naquela altura, o nosso trabalho com o campo, o respeito à comunidade, o respeito aos valores, as atitudes diversas que nós tínhamos enquanto povo. As nossas crenças, né? Angola, do ponto de vista cultural, é muito rico, e também do ponto de vista de recursos naturais e minerais. Então, a nossa forma de trabalhar o campo, de lidar com os recursos que dispunhamos, era resultante dessa visão de educação nossa, emancipada. Mas esse processo vai sofrer ruptura com a chegada do colono, né? Lembrando que o colono vai chegar numa altura em que vai desestabilizar toda a base elementar que já se havia criado
junto aos diferentes reinos de Angola. E quando nós olhamos de 1482, né, a tomada de Angola pelo colono português, de quem se tem memória difícil, é importante dizer que a colonização em África foi uma colonização muito dura e que muitas vidas foram ceifadas e, sobretudo, vidas daqueles que hoje poderiam servir de base para a construção de um homem africano mais forte, né? Aí são conversas de outras épocas. É importante aqui apenas situar que houve uma ruptura naquilo que era a cultura educativa do país, né? A partir de 1482, nós vamos encontrar a educação fundamentada nos valores da colônia, no sentido da dominação. Aliás, qualquer povo que quer dominar o outro busca sempre ter uma dimensão pedagógica e psicológica, né? E fica dá a impressão que é tudo na amizade, quando em verdade é no sentido de alienar e dominar, né? De conquistar o poder. Então, a primeira fase do período colonial de educação é uma fase que uma autora angolana, Teresa da Silva Neto, que até é formada pela USP, se não me engano, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Educação, ela situa como educação jesuítica. E essa fase vai de 1482 até 1791, se não me engano. E o foco da educação era no sentido do sacrifício e no sentido da descoberta de si. Mas essa descoberta de si estava ligada à ideia de religião, não é? Porque a ideia era acabar com aquela base nossas crenças. Então, a educação jesuítica é como a imposição de Cristo como o único Salvador, não é? E sabe que nós em África temos os nossos deuses, né? A nossa perspectiva da tradição. Então, o que se tentou nessa altura é convencer as pessoas que a base para o seu bem-estar era a educação na perspectiva religiosa. E contribuíram muito o contingente de sacerdotes que Portugal conseguiu colocar nos territórios de Angola, né? E depois há uma segunda fase que inicia de 1759. Eu estou situando datas, podem não ser muito precisas em termos de um ano ou outro, mas são as fases de enquadramento. De 1759 a 1792 vai acontecer a segunda fase, que a mesma autora, Teresa da Silva Neto, eu cito no final os textos para partilhar como vocês puderem aprofundar. Grande parte da literatura que eu utilizo para discutir educação em Angola é resultante de dissertações e teses de doutoramento, portanto eles estão sempre disponíveis a um clique. A segunda fase vai ser essa fase de educação pombalina. Aqui a expressão educação pombalina tem que ver com a reforma feita por Marquês de Pombal. Acho que na lusofonia, esse nome Marquês de Pombal significa muito. E depois vamos ter uma terceira fase, que é a educação joanina, que vai de 1792 a 1845. Bem, são essas fases que vão marcar a Angola de 1482 até perto de 1926, né? Até esta fase, o centro era mais na perspectiva do domínio colonial por meio da igreja, depois de pequenas reformas que simulavam uma eventual mudança de paradigma, mas que no global a ideia é continuar a manter a supremacia colonial. Mas depois vai ter uma fase que vai ser determinante para o futuro de Angola, no sentido de transição para a Angola independente, que vai ser de 1926 até 1961, que foi denominada pela autora como educação salazarista, por causa das ideias de Salazar, a sua fase de domínio. Como sabe, com a queda do regime de Salazar em Portugal, vão surgir as primeiras ideias de independência para os estados africanos de expressão portuguesa, né? Os atuais PALOPs, não é?
Então, esta fase antecipa aquela fase que eu poderia, enquanto investigador, considerar como a fase mais heróica da nossa educação. Por quê? Porque de 61, de 1961 até a 1974, essa fase vai ser marcada pela tomada de consciência nacionalista, ou seja, a ideia já não era de aceitar o domínio colonial, mas da nossa autodeterminação como povo. E sabe que a educação, enquanto aparelho ideológico, ele tem muita força, tem um aspecto de motivação muito grande. Então, esses ideais de tomada de consciência nacionalista, a ideia da independência, do bem-estar do povo, da sua autodeterminação, vão marcar a educação nesse período de 61 até 74. E no ano a seguir, em 1975, Angola alcança a sua independência. E como sabe, qualquer governo, qualquer Estado instituído, tem na educação como seu aparelho ideológico, né? A grande força do Estado é a educação. Tanto que as políticas educativas são as primeiras a ser pensadas quando se olha para o setor social, não é? Então, a partir de 1975, conquistada a independência, Angola faz uma avaliação do que herdou do colono português. E o que Angola herdou durante esses anos todos de ocupação colonial? Herdou uma educação praticamente ineficiente, ou seja, o acesso à educação era limitado, quer seja em termos culturais, quer seja em termos de valorização. Porque, em termos culturais, vamos notar que a educação colonial exaltava os valores dos portugueses em detrimento dos valores nacionais. Aliás, a primeira coisa que conseguiram fazer era acabar com esse sentido de pertença nossa enquanto angolanos. Mas, mais do que isso, Angola vai herdar perto de 90% da população analfabeta. Imagine, de 1482 até 1974, Portugal não conseguiu garantir que Angola tivesse os quadros fundamentais para, quando fosse soberana, conseguisse dar seguimento aos seus caminhos. Então, com esse estado de coisa degradante do acesso à educação, marcada pelas diferenças e desigualdades sociais muito profundas, o governo, o MPLA, que se fez governo, que conquistou a independência, é importante aqui dizer que foram vários partidos que participaram da luta, entre eles a UNITA e a FNLA, só para situar esses três que têm maior impacto, mas vai ser justamente a MPLA que vai conseguir o reconhecimento e de forma airosa vai fazer a declaração da independência a 11 de novembro de 75. Repare, das primeiras leis, depois da lei constitucional, a segunda lei, se não me engano, que vai ser aprovada é a lei da educação, que é a lei número 4/75 de 9 de dezembro. Esta lei, número 4/75 de 9 de dezembro, é a que nós chamamos como a lei que nacionalizou o ensino em Angola, que fez essa transição do ensino paupérrimo, do ensino marcado pela diferença, pela desigualdade social, pela dificuldade do acesso da herança colonial, com a nova educação, né, a ideia de Estado novo. Mas atenção, como o MPLA, amparado pelos países do bloco socialista, bloco leste melhor, o sistema de educação vai ficar marcado pelos ideais socialistas. Okay? A ideia da educação era no sentido de garantir que tudo quanto fosse princípio herdado da colonização portuguesa fosse eliminado. Desse ponto de vista, eu, enquanto investigador, faço sempre uma crítica. Nós conseguimos eliminar boa parte da herança colonial, só não conseguimos eliminar aquilo que eu considero talvez o elemento principal, que é a língua. Não conseguimos reafirmar as nossas línguas nativas, as nossas línguas locais, e por dificuldade diversa, que agora não importa levantar, acabamos por ficar com a língua portuguesa. Se tivéssemos conseguido colocar a língua portuguesa em segundo ou terceiro plano e eleito uma língua que sistematizasse
o conhecimento em Angola, talvez hoje não tivéssemos as dificuldades que temos no que toca à inserção das línguas nativas ou línguas nacionais no sistema de ensino. Bem, temos esta lei que vai nacionalizar o ensino, mas depois ele vai sofrer reformas. Ou seja, em função da situação que o país vai vivendo enquanto país novo, as suas vicissitudes, vai haver necessidade de se reorganizar o sistema educativo. Portanto, vai se dar lugar à primeira reforma, não é? A primeira reforma. Bem, essa primeira reforma, em termos de lei, de instrumento jurídico, vai acontecer com a Lei 13/01 de 31 de dezembro. Mas é importante realçar que essa lei resulta de reformas tentadas nos anos anteriores, ou seja, foram feitos diagnósticos ao sistema de educação e compreendido que ele não se adequava à estrutura que se pretendia conferir ao Estado e o papel proeminente que devesse ter a educação. Então, vamos ter... Só localizando, acho que seria interessante a gente ir mencionando as datas, que daí talvez situa melhor os nossos ouvintes. Eu estou a dizer o seguinte, nós saímos de 1975 com a Lei da Nacionalização do Ensino, não é? Que é a Lei número 4/75, certo? Depois transitamos, ao longo desse período, até 2001, foram sendo feitos vários diagnósticos. Okay? Nos anos 80, até quando se aprova a Lei Constitucional de 1992, Angola sai do regime de partido único e adota o multipartidarismo, passa a aceitar outras forças políticas e outras formas de representação enquanto nação. Então, vai obrigar a que se mexa na lei da educação. Por isso é que vai surgir, em 2001, a nova lei de bases, que é a lei número 13/01, aprovada a 31 de dezembro. Isso. Esta lei viria a vigorar até o ano de 2016, ou seja, passaram-se perto de 14, 15 anos para termos uma outra lei. Estaríamos a falar mais ou menos de uma terceira reforma conseguida e uma segunda reforma tentada. Eu vou explicar. Durante esse período, de 1975 a 2001, aconteceram pequenas reformas, sem que essas reformas fossem concretizadas em forma de lei. Somente em 2001 que se vai adotar uma nova lei de ensino. De 2001 até 2016 vão acontecer pequenas reformas no sistema, sem que ganhe formato de nova lei, certo? Vai ser em 2016, não é? A 7 de outubro de 2016, que se aprova a lei de base que é vigente até agora, que é a lei 17/16. Esta lei de bases, que grande diferença vai ter em relação à anterior, a de 2001? Vai ter o alargamento da gratuidade de ensino e vai ter uma série de princípios que a outra não tinha. Na verdade, esta nova lei, que é a vigente, tenha como fundamento maior não só alargar até ao 9º ano. Eu não sei como é que no Brasil dizem nona classe, né? Mas é a classe de transição entre o segundo, entre o primeiro ciclo para o segundo, para o ensino médio. Não conseguiria comparar com o Brasil como é que se chamaria. Mas é antes da formação média. É o 9º ano. Nono ano, ok. Então se alargou a gratuidade do ensino, que era até a 6ª classe, até o 6º ano, nesse caso, na linguagem brasileira, para o 9º ano, não é? Mas o grande objetivo dessa nova lei é responder também às agendas internacionais que Angola vai subscrever, que vão impor para si algumas obrigações em termos de reforma da política educativa, ok? Ou seja, do ponto de vista histórico, nós começamos a olhar para a educação em Angola antes de 1482 até 1974, período colonial, certo? Depois, no período Angola independente, começamos a olhar de 75, com a aprovação da Lei 4/75, a 2001, com a aprovação da Lei
17/01 até 2016 com a aprovação da Lei 17/16, ok? Isso do ponto de vista histórico. Mas do ponto de vista das políticas educativas, mais efetivamente, nós estamos a falar de diferentes estados. Estamos a falar da Primeira República e estamos a falar da Segunda República. Por que é importante falar sobre essas repúblicas? Porque nós vamos compreender que em cada república a ideia da educação vai ser diferenciada. Por exemplo, na Primeira República, que foi implementada a partir de 75, não é? 75 para adiante, o sistema educativo, em termos ideológicos, vai sofrer a influência do partido único, supremacia do poder, predominância de um grupo, a questão da hegemonia de um grupo, ok? Então, as ideias de educação de Angola vão ser marcadas pelo então Bloco Leste, liderado pela antiga União da República Socialista Soviética, certo? Então, isto é que vai marcar o tipo de educação ligada ao Estado, Estado único, partido único. Mas, em termos de direito da educação, o direito à educação não vai ser efetivo na Primeira República. Só vai começar a ser efetivo na Segunda. Na Segunda República estamos a falar da fase de 2001 adiante. Ok? Então, vai ser na Segunda República que a educação, ao invés de estar apenas focada para a perspectiva do Bloco Leste, vai sofrer influência de organizações internacionais, tal como o Banco Mundial, a Unicef, a Unesco. Essas organizações multilaterais vão ter grande impacto, incluindo a CPLP, no desenho de política educativa de Angola, sobretudo com o marco de Dakar, Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, é este enquadramento que nós podemos fazer do ponto de vista histórico e das políticas educativas de Angola, para dizer o seguinte: o sistema educativo angolano é um sistema ainda em construção. Ou seja, nós não conseguimos dizer hoje que temos um sistema muito sólido, quer em termos de estrutura, quer em termos de política. O acesso à educação, a perspectiva do direito à educação, que garante o acesso à maioria da população, ainda não é tão bem conseguida. Bem como o direito na educação, a questão da qualidade da educação. Um exemplo muito simples é, por exemplo, o que é que nós hoje discutimos em educação. Nós discutimos, nessa altura, estamos a discutir água nas escolas, condições de boa segurança nas escolas. Nós estamos a discutir assuntos que deixaram de ser assuntos noutros contextos, mas isso são contextos próprios, nossos desafios, nós precisamos dizer. Portanto, este em poucas palavras, em enquadramento. Segura esse item, que a gente vai discutir ali um pouquinho, quando a gente pensa os efeitos do Covid, porque eu estava vendo algumas reportagens, informações, sobre o decreto presidencial da volta às aulas. Quando a gente discute isso, e aí tem uma crítica do Simprof, né, que é a organização dos professores ali em Angola, que eles vão tocar nessas questões da água, do processo de higienização, que, digamos assim, as instituições têm, digamos, um mês que é para reunir essas condições e aí retornar às aulas. Então vamos depois, aí a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão. Por enquanto, pode dar prosseguimento nessa questão. Sim, à vontade. Que eu acho que seria interessante quando faz a colocação até 2017, né? Acho que seria bom, eu não sei se talvez foi o meu olhar ou não que tentar pontuar as mudanças que a gente tem quando vamos ter essa virada agora a partir de 2017 e 2020. O que está se pensando de educação? Que mudanças está se propondo? Olha, a primeira mudança que é importante pontuar de 2016 para cá, em função da nova lei de base aprovada a 7 de outubro, talvez seja justamente a questão do alargamento da gratuidade do ensino, que era até ao 6º ano e passou para até ao 9º ano. Né? Apesar de esta gratuidade ser muito subjetiva, porque a gratuidade aqui daria a ideia de não pagamento da inscrição, da matrícula, da vaga da escola, mas em Angola isso não é ainda muito objetivo, ou seja, as pessoas, para fazerem inscrição dos seus filhos,
podem até passar noite nas escolas, não é? Para ter lugar mais cedo. E há casos até de gestores escolares que se aproveitam da fragilidade e da falta de cultura jurídica de alguns encarregados de educação até para terem alguns bens financeiros, aquelas malícias todas que os homens no nosso tempo conseguem fazer fechando os olhos. Primeiro a gratuidade, mas depois vamos olhar para um sistema que vai se adequando aos poucos àquilo que eu iria chamar, entre aspas, dos padrões internacionais. Nós vamos ter, por exemplo, alargamento das instituições de ensino superior, que é importante do meu ponto de vista apontar, porque até então nós tínhamos apenas uma única universidade pública, até 2009, por exemplo. Até o ano 2009, você não vai acreditar, Angola tinha apenas uma universidade pública para 18 estados, né? 18 Nossa. nós falamos. Então, vai ser em 2009 que se vai redimensionar a então única universidade pública, que é Agostinho Neto, e se vão criar regiões acadêmicas, vão criar universidades que vão ligar 2 a 3 estados. Por exemplo, a Universidade de Luanda a região acadêmica de Luanda passa a compreender a província de Luanda e a província do Bengo, né? Depois vamos ter outras regiões acadêmicas, por exemplo, a região acadêmica 2, que vai ser o UIS, Kwanza Norte, ou seja, foi-se colocando os estados limítrofes dentro de uma região para que tivessem pelo menos algumas universidades e a juventude não se deslocasse, não se movesse de um estado para outro para ter educação. Aliás, hoje continua a se verificar essa situação, mas com uma acentuação menor, né? Porque as ofertas formativas, digamos, ainda também não correspondem às necessidades. Depois nós temos uma descontextualização, ou seja, nós estamos num estado que tem determinado tipo de recurso, mas não tem um curso que forma para a exploração daqueles recursos, né? Isso. Então, acaba sempre por haver gente que sai daí e vai para um outro estado. Então, este é um problema que nós estamos, felizmente, nos últimos anos tem sido equacionado numa outra perspectiva. Agora, essa questão, a gente aponta que é um déficit mesmo do próprio plano de educação em termos de proposta curricular? Ou talvez é contemplado pelos currículos, mas não se efetiva, digamos assim, nos ministérios de educação de cada província? O que acontece é que a questão da autonomia acadêmica, administrativa e financeira das universidades é ainda uma miragem. Nós temos o Estado que exerce o papel reitor nas instituições de ensino superior. Portanto, é o Estado que autoriza a abertura deste ou daquele curso, é o interesse do Estado que é tido em conta para a abertura desta ou aquela oferta formativa. Como pode ver, dificilmente se fazem estudos de viabilidade na adoção deste ou aquele curso. Mas também, conforme eu disse, há reformas muito positivas, além do alargamento das regiões acadêmicas, criação das regiões acadêmicas, está em curso também um processo de harmonização curricular, que vai permitir também mitigar um pouco esse processo. Por isso que eu disse, quando nós olhamos para a educação em Angola, é como se estivéssemos a olhar uma criança que está a engatinhar, mesmo já com alguma idade, né? Mas isso é consequência dos processos nossos e das nossas agendas, como é que nós temos nos situado para compreender aquilo que realmente importa, né? Mas há estas mudanças. Uma grande mudança, se me permite, é sobre a formação dos professores. Nós temos no país um grande déficit na formação de professores. Temos muito poucos professores a servir no sistema de educação e ensino. Por exemplo, nós temos neste ano letivo, no ensino não universitário, temos 11 milhões de alunos que são servidos por 200 mil professores. Ou seja, cada professor, temos um rácio de professor para 60 ou 70 alunos. Está a ver o que é isso? É muito aluno para um único professor. Quando, em média, devíamos ter um rácio à volta de 30 alunos por professor, ou menos que isso, né? Só para você olhar os desafios da educação. Depois, temos um ensino superior
meio descontextualizada da realidade social, ou seja, não há, digamos assim, um olhar para aquilo que realmente as pessoas precisam, né? Eu me situo sempre como um grande crítico das instituições de ensino superior, porque sinto que podiam lutar um pouco mais para conseguirem pensar com cabeça própria e propor ao Estado aquilo que realmente importa. Então, são mudanças profundas que estão sendo feitas. Uma pergunta nesse sentido. Você usou a expressão das suas falas da educação enquanto aparelho ideológico do Estado, né? Isso, consequentemente, afeta também a possibilidade de criação de um plano de educação nacional. Então, dependendo da ideia de Estado ou de projeto de nação que o partido no poder, porque em Angola a gente pensa enquanto partido no poder, tem, consequentemente ele forma os seus quadros para atender essa demanda. Essa ausência, essa desconexão que a gente tem, porque você fez menção, que temos o pessoal no ensino superior sendo formado para uma realidade que não é a realidade nossa, não atende às necessidades pontuais do país, pode atender alguns aspectos, mas não aquilo que eu talvez chamaria de necessidades urgentes. O que é gritante, que está aí na cara da gente. Então, estamos a formar para atender outros aspectos que não são as coisas mais urgentes. Isso é contemplado por uma falta de um plano nacional de educação, ou tem um plano, mas que o mesmo não chega naquilo. Eu não sei se em Angola usa assim a mesma expressão, mas aqui no Brasil tem a ideia de projeto político-pedagógico, que as instituições têm, no sentido do perfil de egresso que eles querem formar quando terminar a sua caminhada institucional. Olha, o que nós temos em Angola os projetos políticos pedagógicos. Nós temos em Angola os planos de desenvolvimento institucional. Nós temos em Angola muitas medidas de política de educação que são ótimas, mas sabe qual é o real problema de Angola? É aquilo que se chama a relação entre a política decretada e a política implementada. Ou seja, nós temos um conjunto de documentos orientadores repletas de ideias ótimas, de objetivos interessantes, mas quando chega na fase de implementação, ora não há recursos e metodologias que permitem a sua implementação, ora há demissão dos atores que são abrangidos por essas medidas. As escolas, as instituições de ensino, sejam elas de ensino superior ou de ensino não superior, têm esses documentos orientadores, mas o que se investe na educação e como o país olha para a educação é que, em meu entender, carece de definição. Ou seja, nós precisamos de um projeto de educação, precisamos ter muito bem claro o que é que nós queremos com a formação superior e o que é que nós queremos com a formação não superior. Precisamos saber qual é o ideal do homem a formar. Por exemplo, nós vamos para a lei de base do sistema de educação e ensino, que eu citei, que é a lei 17/16, vamos perceber que uma das finalidades da educação em Angola é formar um indivíduo capaz de lidar de forma democrática e crítica com problemas nacionais, locais, regionais e internacionais. Mas a questão é que ferramentas você dá no processo de ensino-aprendizagem, no investimento à educação, para que esse indivíduo se faça conforme estabelecida na lei, percebe? Eu falava da formação de professores, como garantir uma formação de professores que ajude que, em termos práticos, haja essa implementação da política. O que me parece é que há desvio de atenção. Aquilo que realmente importa, algumas vezes nós deixamos de lado e depois nós somos muito reativos em termos de política de educação. Então, somos poucos proativos, né? E isso é um assunto que, felizmente, nos últimos anos já se vai notando um outro olhar. As pessoas vão tomando maior consciência e a educação feita pela sociedade, na sociedade e com a sociedade, é que vai garantir que as pessoas tenham ferramentas para existirem e contribuírem para o desenvolvimento social. Então, é uma questão de nos centrarmos naquilo que realmente importa, investirmos na educação de forma séria. Repare que nós temos um conceito de escola que se resume na sala de aula, no quadro, no giz e no professor. Não pensamos em laboratórios, não pensamos em outros acessórios que a escola precisa ter
Não criamos condições, por exemplo, para que os estudantes do ensino superior consigam transitar da formação acadêmica para o exercício profissional. Portanto, há uma série de condicionalismos que colocam a nossa educação ainda, conforme eu disse, um menino de 45 anos, mas que ainda está a engatinhar. Ainda bem que há essa perspectiva de desenvolvimento e que aos poucos vai se fazendo sentido. Que bom. Antes de irmos propriamente para os efeitos do Covid, eu queria que você comentasse sobre algo que eu achei muito interessante. Acho que mês passado eu acompanhei pela página do Platinum Line que a informação de que a partir do próximo ano as instituições públicas, o ingresso nas instituições públicas serão custeados. O pessoal vai pagar 1.500 kwanzas para fazer inscrição e uma série de documentação que precisa. E aí você tem um país onde a educação pública gratuita é assegurada pela Constituição. E o que me parece, a proposta do Estado é que isso conduziria a uma autonomia para as instituições, porque teriam um capital econômico para poder fazer manutenção dessas condições. Então, constituiria, consequentemente, uma melhoria na qualidade de ensino, uma melhoria infraestrutural, e que, consequentemente, melhoraria a própria questão de educação no país. Eu queria ouvir um pouquinho de ti. O que você acha sobre essa proposta? Porque, na minha leitura, né, de quem está de fora, me parece que existe uma isenção de uma responsabilidade que é do Estado e que agora está se colocando sobre as instituições, e a gente sabe claramente que colocar a relação de instituição e estudante e a comunidade é uma relação que não se estabelece em mesmo pé de igualdade. Você tem uma relação que já é desfavorecida. Então, como é que você pensa esse lugar e como é que o Estado vai poder estar pensando em, digamos, orientar esse processo, controlar? Olha, faz uma colocação pertinente. Não se trata de um projeto, ele já foi efetivado. Nós, durante os últimos anos, temos nos debatido com uma situação de financiamento da educação muito complicada. Ou seja, ao contrário do que acontece em outros estados, em outros países, o investimento na educação em Angola tem regredido muito. Ou seja, cada ano há cortes na educação, mas são cortes significativos, né? Você tem, por exemplo, uma Agenda 2030, que estabelece os objetivos de desenvolvimento sustentável, não é, até 2030, onde os estados acordam que deveriam investir até 20% do seu orçamento do Estado na função da educação. Mas você tem em Angola o orçamento geral do Estado abaixo dos 6%. Ok? Nossa. Angola não ultrapassa os 10% de investimento na educação há anos. Nem mesmo naqueles anos de glória em que o petróleo estava em alta, a mais de $100, se investiu tanto na educação. Porque é preciso perceber que a educação é um bem essencial. Não é à toa que ele é um direito humano fundamental. Aliás, vários estudiosos angolanos têm defendido que é por meio da educação que a pessoa é introduzida ao exercício de outros direitos. É que se a pessoa tiver educação e instrução, tem muito mais chance de ter acesso à habitação, a emprego e outros serviços sociais, percebe? É que se a pessoa tiver educação, a sua qualidade de vida, a sua saúde é diferenciada. Mas o que acontece? Nós, a partir dos anos 99, 2020, 2021, abriu-se o ensino para os particulares. Mas, na altura, a ideia era de que era preciso democratizar o serviço de educação. Era preciso garantir que aquelas pessoas com iniciativas boas pudessem entrar para a educação para servir a educação. Mas o que veio acontecer nos anos a seguir não é servir a educação, é servir interesses econômicos. Nós temos hoje, por exemplo, mais de 70% da população estudantil está numa escola de ensino privado. Seja ela ensino não universitário, seja universitário. Só para teres uma ideia, em Angola, existem perto de 75 instituições de ensino superior
das quais 25 são públicas. Você tem 52, 53 instituições de ensino superior privadas. Instituições essas que todos os anos lutam para aumento da prestação mensal, não é? Eu acho que no Brasil não se chama propina, em Angola chama-se propina. No Brasil, Aqui é a mensalidade. Propina significa suborno, não é? Isso. A mensalidade, ou seja, você tem a mensalidade do ensino superior quase que alterada todos os anos. E se não for alterada, você tem os preços dos serviços que as universidades prestam todos os anos a subirem. E você tem uma universidade que quer lutar para que os preços não sejam vigiados. Como é que você, como Estado, entrega nas mãos do privado aquilo que deve ser o maior bem que precisa garantir? Quando se fala que o Estado é uma pessoa de bem, deve garantir serviços essenciais para a população, eu entendo que um dos principais serviços a garantir seja a educação. Portanto, nós podemos concluir que há, entre aspas, uma demissão do Estado na função da educação. O Estado está a entregar para os outros. E depois, outros perigos. Nós já temos dois tipos de ensino superior em Angola. Temos um ensino superior privado, onde o estudante paga mensalidade, paga todos os serviços. E temos agora um ensino superior comparticipado, ou seja, ele é público e privado. Deixou de ser público, porque o estudante tem que pagar mensalidade, conforme você bem citou a matéria do Platina Line. Ou seja, a partir de abril deste ano, está instituído que no ensino superior público o estudante precisa pagar para a sua inscrição, para cartão de estudante, para cartão de transporte público, ou seja, todos os serviços da educação superior em Angola agora são pagos. Portanto, nós estamos diante de uma comercialização da educação. Está a haver troca comercial na educação. Os interesses econômicos falam muito alto. Você tem, por exemplo, 75 universidades, que nenhuma delas consegue estar no topo das melhores de África, mas você tem uma universidade muito cara. Você tem um salário mínimo nacional, que está à volta de menos de 35 mil kwanza, mas você tem propina de 50 mil. Então, você pensa que encarregado de educação, que recebe 30 mil kwanzas ou 40, consegue pagar uma propina de 50 mil. E se tiver uma filha a estudar, e se tiver mais de uma e duas, e você sabe que as famílias angolanas são super famílias, né? O tio acaba assumindo responsabilidade dos sobrinhos, assim por diante, né? Além de que a nossa média de filhos é geralmente alta. 6. É alta, então, é 6, é 8, percebe? Isso. Então, o que nós temos tentado fazer ao nosso nível é influenciar o pensar a educação. E é verdade que nem sempre somos bem compreendidos, porque nós, quando defendemos que estão a comercializar o ensino superior, as pessoas nos dizem que nós não temos noção da situação. Mas nós temos perfeita noção. Porque o que é que vai acontecer? Quando o público torna-se pago, o privado que já é pago tende a aumentar os custos, percebe? Então, vai chegar uma altura que ninguém irá mais estudar e depois estamos a elitizar o ensino superior. É incrível que alguém formado, inclusive em universidades públicas no exterior do país, hoje na qualidade de diretor, de reitor, de ministro, tenha coragem de dizer que a universidade não é para todos. Como é que você quer alcançar desenvolvimento se você assume publicamente que a universidade não é para todos? Que a universidade é um serviço subvencionado. Percebe? Então, aqui há questões que não batem certo. Ou a gente está ficando todo doido, não tem noção do que é que quer, ou então estamos a assumir comportamentos que precisam de algum estudo profundo. E depois, nós temos uma universidade, nós temos gestão do ensino não baseada em estudos de viabilidade. Por exemplo, eu estou a fazer um estudo, vamos falar um pouco mais para frente de um estudo que eu poderei publicar recentemente. Eu inquiri 690 estudantes do ensino superior, dos quais 524 são instituições de ensino superior privadas. Repare, mais de 74% da população
desses 690, estão no ensino superior privado. E quando perguntei, por exemplo, se eles eram a favor do pagamento de propinas, disseram que não, todos disseram que não. Mas a questão é, dias depois foi aprovado esse decreto de que fez referência, não é? Por que não se ouviram os estudantes? E que estudo de viabilidade foi feito do rendimento das famílias para estabelecer que devessem pagar propinas ou para estabelecer no ensino público que devem começar a pagar? Percebe? Nós estamos numa realidade em que pessoas que até então se assumiam como investigadores, tutores da educação, dormem, têm uma ideia e dia seguinte querem implementar. Percebe, né? E é isso que nós criticamos. Nós não vemos nenhuma maldade. Nós não temos maldade ao fazer isso. Queremos apenas chamar a atenção às pessoas que nós estamos a entregar aquilo que é de maior valor ao privado. Nós estamos a vender educação. E não se pode vender educação. Educação é dos mais elementares. Imagine, se você vende educação, vende saúde. Você não tem pessoas capazes. Por isso que o mundo em Angola gira em torno de um grupo, percebe? Então, é essa consciência que nós queremos, aos poucos, ir influenciar a mudança. E eu sinto que há receptividade de alguns, se bem que uns ainda não nos compreendem muito. Não, que bom. Antes da gente passar para o próximo item, eu vou acessar aqui alguns comentários do pessoal. Pessoal que está comentando, não vamos poder contemplar todo mundo, mas alguns a gente vai ler aqui só para ver. O Adérito Tati disse: não vamos ter desenvolvimento no ensino ou melhoria na educação em Angola até não se saber quem tem errado isto. Porque os professores culpam os alunos culpam os professores, a população culpa o governo culpa os alunos que não querem estudar. Ou seja, existe na fala do Adérito, existe uma desresponsabilização das múltiplas partes que compõem a nossa comunidade angolana. Cada um atira a bola para o outro. O Orlando, sou rápido, e a educação é um direito fundamental que possibilita acesso a outros direitos. Top. Beleza, Orlando? O Adérito escreveu de novo: eu tenho notado que o Sindicato Nacional de Professores, Angola, Simprof, tem se queixado do fato de governo não valorizar a opinião dos agentes da educação, o que tem implicações na obtenção de resultados satisfatórios na luta pela qualidade de ensino. Então, o Adérito faz um elogio às posições do pessoal, como o seu caso, que se propõe a pensar a educação em Angola. Agora, seguindo, vamos pensar efetivamente os efeitos do Covid-19 no sistema educacional angolano. Então, já temos uma noção bem abalizada mesmo. Você está dando uma aula aqui que a gente levaria uns dias para no mínimo, ter acesso ao anos. Então, já conseguimos mais ou menos pensar, dado esse processo histórico, dada a constituição de educação escolar que a gente tem no país hoje, e agora fomos acometidos, invadidos pelo Covid-19, que as instituições se viram obrigadas a ter que se voltar para o confinamento, né? Então, como é que está a se pensar, como é que está a ser essa situação, como é que está sendo vivenciada em Angola, os efeitos do Covid-19 no nosso sistema educacional? Bem, os efeitos da Covid-19 em Angola não fogem muito à regra daquilo que foram os efeitos em alguns países. Se bem que a situação de Angola é muito particular, porque nós discutimos assuntos que em outros países já não constituem assunto no que a educação diz respeito. É importante referir que em Angola, perto de 11 milhões de alunos estão em casa. São 11 milhões de alunos, isto é, da educação pré-escolar até ao segundo ciclo de ensino secundário, que é o pré-universitário, né? São 11 milhões. Mas mais do que isso, nós temos também perto de 350 mil estudantes universitários que estão em casa, ou seja, suspenderam-se as aulas. O que aconteceu do ponto de vista cronológico é o seguinte: nós vamos ter, a 19 de março, o anúncio da suspensão das aulas, quer no ensino não universitário como no ensino universitário.
universitário, eles vão ser anunciar a suspensão no mesmo dia e vai começar a ter efeitos no dia 24 de março, que é um Eu vou dia fazer só aqui uma antes. troca, que eu tô ficando sem bateria. Vou só usar Ok, sem fones aqui. Mas pode ok. continuar. Ok, então, o que vai acontecer é justamente isso. No dia 19 vão ser anunciadas a suspensão das aulas no ensino superior e no ensino não superior, com efeitos a partir do dia 24 de março, sendo que dia 24 é um dia antes da declaração do estado de emergência. Em Angola, o estado de emergência foi declarado a 25 de março, com efeitos a partir do dia 27. O que aconteceu foi o seguinte: nas instituições de ensino superior, tinham sido cumpridas entre 1 a 2 semanas, porque em Angola, o início das aulas, a abertura formal do ano acadêmico, nem sempre é acompanhada com a abertura efetiva das aulas. Por exemplo, pode-se fazer a abertura do ano acadêmico no dia 1 e as aulas efetivas começarem no dia 5. Ou seja, nos primeiros dias de aulas, não há estudantes, não há professores. Ok? Então, quando se anunciaram a suspensão das aulas a 19 de março, algumas instituições tinham cumprido apenas uma e as mais corajosas tinham cumprido 2 semanas de aula. Já no ensino não universitário, já se tinha cumprido perto de um mês de aulas, né? 4 semanas aproximadamente. Mas como deve compreender, esse tempo é muito curto, sobretudo para os novos alunos matriculados pela primeira vez, quer no ensino superior, quer no ensino não superior. Então, o impacto foi muito grande. Primeiro é que, a 19 de março, já se levantava a possibilidade de existirem 2 casos de coronavírus no país, mas autoridades afirmavam que não existia e afirmavam com base no controle que tinham da doença. Mas, a 21 ou a 22 de março, as autoridades vieram a confirmar os 2 primeiros casos já tinham resultado em morte, ou seja, os casos só foram descobertos depois de mortos. Então, o impacto, houve como que uma crise geral, uma instabilidade muito grande das pessoas, até porque no contexto de Angola tratou-se da primeira vez que se entrou num estado de emergência, nem nos tempos de guerra, que levaram cerca de 3 décadas, se tinha declarado um estado de emergência. Então, era uma coisa muito nova, que para os mais informados, acompanhavam pela televisão nos outros países do mundo, já tinham alguma ideia, mas para o grosso da população não sabiam o que é isso, estado de emergência, o que representava a suspensão de aulas, sem saber quando a retoma. Porque geralmente quando há eleições, faz-se uma pausa de 2 semanas, 3 semanas, não muito mais que um mês, mas as pessoas têm consciência que fazemos essa pausa e vamos retomar no dia tal. No caso do estado de emergência, ninguém sabia que dia ia retomar, então havia um clima de suspensão, de choque por parte da população. O que aconteceu? 11 milhões de alunos sem aulas do ensino geral, 350 mil alunos do ensino superior igualmente sem aulas, 200 mil professores do ensino geral em casa, perto de 10 mil professores do ensino superior em casa, todos sem saber como é que seria o seu futuro. Ok? Primeira medida, suspensão das aulas. Logo a seguir a suspensão das aulas, o Ministério da Educação faz publicar um documento onde recomenda um conjunto de atividades que os professores deviam orientar para os alunos no período de suspensão das aulas. O Ministério do Ensino Superior também publica, no mesmo decreto que suspende as aulas, anuncia que, apesar da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino superior deviam continuar com as aulas, mas à distância. Portanto, estamos diante de 2 processos diferentes. De um lado, o Ministério da Educação, que orienta medidas para os professores observarem, do outro lado, do ensino superior, que diz que é preciso continuar com recurso aos ambientes virtuais da aprendizagem. O que vai acontecer nos dias a seguir? O Ministério da Educação, a 1 de abril,
já tinham passado perto de 15 dias depois da suspensão das aulas, anuncia as teleaulas, na verdade, aulas passadas pela televisão, que são também transmitidas pela Rádio Nacional, ok? Então, os alunos da educação pré-escolar até ao 9º ano passaram a ter teleaulas. Entretanto, um outro número ficou sem, que é os alunos do 10º ano ao 13º ano, ok? E os alunos do ensino especial, que têm necessidades educativas especiais, porque as teleaulas, infelizmente, não conseguiram até agora incluir especialistas que dominam a língua gestual angolana, que são muito poucos. Não há no país mais de 100 pessoas que dominam a língua gestual angolana. Por isso é que até é um desafio do próprio Ministério formar nesta área de ensino especial. As instituições de ensino superior ensaiam o ensino à distância, a educação à distância, por meio do WhatsApp, Facebook, umas até por meio da Google Classroom, mas vai surgir um grande problema: o acesso à internet. O serviço de internet em Angola, além de ser caro, tem uma qualidade muito ruim. Eu estou a utilizar para falar consigo de forma tranquila um serviço que custa 25 mil kwanzas mensal. Imagine que eu todos os meses devo descontar do valor da alimentação 25 mil kwanzas para ter internet. Mas isso não está ao alcance de bolso de qualquer pessoa, sobretudo de quem trabalha no mercado informal, que depende da rua para ter o seu rendimento, percebe, não é? Então, um dos grandes problemas no ensino superior, nessa tentativa de educação à distância, vai ser justamente o acesso à internet. Do estudo que fiz, pude compreender que mais de 80% dos alunos não conseguiam manter interação constante, tampouco enviar as atividades orientadas à hora, porque não tinham acesso à internet. Cerca de 40% não tem um computador. Cerca de 56% não tem um smartphone que permite ver videoaulas, acesso à internet. E mais do que isso, grande parte não tem acesso à energia. Percebe? Problemas tão básicos. Importa recordar que no ano 2011 a Unesco declarou o acesso à internet como um direito humano. Mas nós estamos num país onde ter internet de qualidade é luxo. Percebe? Então, há aqui inúmeros desafios. Isto em relação ao ensino superior. Em relação ao ensino não superior, nós temos as teleaulas e as radioaulas. O que é que o meu estudo conseguiu obter enquanto resultados? Uma grande franja não tem acesso às teleaulas nem às radioaulas porque não tem energia, porque não tem televisor, porque não tem aparelho de rádio e porque não tem sinal de rádio nem televisão, sobretudo nas zonas rurais, onde o acesso não é superior a 30%. Então, como pode ver, apesar de terem sido pensadas medidas para atenuar a situação, acabaram por ser um elemento de exclusão social. Ou seja, com o acentuar das desigualdades, veio-se a sentir esse efeito negativo. O que é que está sendo feito agora? Agora, até onde eu sei, o Ministério da Educação está a levar a cabo um programa de reestruturação das teleaulas e radioaulas, está a pensar em outras formas de fazer chegar as aulas junto às comunidades mais recônditas, nos municípios mais longínquos do país, e está a projetar o retorno das aulas, né? Aliás, já foi aprovado o retorno, será no próximo mês, quer para o ensino superior como para o ensino não superior. Então, em termos de medidas, foram essas medidas de políticas que foram tomadas. Houve as teleaulas. A Unesco reconhece as teleaulas em Angola como uma medida efetiva para fazer face à suspensão das aulas, mas, ao mesmo tempo, aconselha esforços, até porque é um trabalho conjunto. Sabe, eu estou por dentro dessas informações todas porque estou a escrever um livro sobre isso, sobre a educação
à distância em Angola durante esse período, que já está quase a sair. Vamos falar mais lá no fim sobre ele. E então, um trabalho conjunto entre a Unesco, a Unicef e outros parceiros sociais em Angola para garantir que o retorno às aulas, que as teleaulas graduais sejam mais efetivas e consigam abranger a maior parte da solução. No ensino superior, infelizmente, notou-se que a maioria dos professores e dos alunos não conseguiram manter interação, então as instituições decidiram cortar o ensino à distância, ou seja, estamos a perto de 2 semanas ou um mês que saíram comunicados a dizer, olha, tendo havido falhas na frequência, na utilização, preferimos aguardar o retorno, que para mim significa que as instituições de ensino superior entregaram a mão à palmatória, reconheceram que não estão preparadas para o ensino à distância, reconheceram que não têm feito o suficiente para que o ensino à distância aconteça. E entendo nessa altura que seja fundamental que as pessoas percebam que o ensino à distância não é um luxo. O ensino à distância é uma alternativa ao ensino presencial, até porque há muita gente que trabalha em determinado município que não consegue dar continuidade aos estudos porque não tem ensino à distância em Angola funcional, não é? Então, é urgente que pensemos em ensino à distância, que criemos ambientes virtuais de aprendizagem, as plataformas digitais. Nós temos instituições de ensino superior que não têm página web, que não têm uma página no Facebook, percebe? Temos instituições que o serviço acadêmico é feito à base de folhas, de papel, ainda não migraram para o digital. E a literacia digital é um problema do país. Nós temos gente que nunca usou internet, que não tem noção do que é isso, um smartphone, percebe, né? E temos gente na universidade que não tem acesso ao computador, não tem acesso à internet. Nós vamos a uma instituição de ensino superior, nunca vemos gente lá com o computador aberto, porque não liberam acesso à internet. Percebe? Você está no campus da universidade, mas não tens acesso à internet. E se tens acesso à pior internet que a instituição tem. Percebe? Então, são desafios que nos fazem hoje pensar que é preciso maior investimento na educação e que, acima de tudo, é preciso haver uma consciência pública da importância da educação, porque é só por meio da educação que nós conseguimos nos salvar dessa ignorância quase coletiva que nos vai afetando nos últimos anos. Bom, eu tinha colocado como pauta da nossa discussão a educação e tecnologia, mas você contemplou já nessa sua discussão sobre os efeitos do Covid. Eu queria pensar um pouquinho contigo a questão do analfabetismo em Angola. A gente já está se encaminhando um pouquinho para o final da nossa conversa, mas que você pontuasse um pouquinho a questão do índice de analfabetismo, políticas de combate ao analfabetismo em Angola, projetos de educação nacional para essas questões. Como é que está a realidade do analfabetismo em Angola? Eu fiz algumas buscas pela internet, mas acho que é melhor ouvir alguém que de fato está ali do outro lado vivenciando isso, porque eu olhei assim por cima e eu achei mal, quase 25%. Isso, eu fiz uma conta rápida, isso dá para quase, digamos, uma população de 30 milhões de habitantes, a gente está pensando em 7 milhões aproximadamente. E aí, quando a gente vai pensar em termos de província, a gente está colocando quase 3 a 4 províncias de Angola que são totalmente analfabetas. Então, é um número assim que quando eu vi, eu disse, nossa, a gente está muito longe. Então, como é que o Estado angolano está pensando isso em termos de políticas de educação? Olha, a questão do analfabetismo é uma questão muito séria. Nós temos, a nível do Ministério da Educação, uma direção nacional para o ensino de adultos. Já tivemos um conjunto de programas de aceleração escolar, e há ainda programas em curso de trabalho com as comunidades para elevar o seu nível educacional. Mas os dados continuam a ser dados que nos entristecem enquanto fazedores de educação. Por essa razão, nós insistimos sempre que é preciso
discutirmos a educação com olhos de ver. É preciso olhar para a educação e compreender o que é que nós temos feito de educação e como mudar isso. O Instituto Nacional de Estatística, em 2016, fez um estudo, inquérito de indicadores múltiplos e de saúde, onde faz referência, apurou dados que demonstram hoje que 22% das mulheres que têm idades entre 15 a 49 anos nunca frequentaram uma escola. Atenção, 22% de mulheres que têm idade dos 15 aos 49 anos nunca frequentaram uma escola. E nós estamos num país onde a maior população é feminina. Nós estamos num país onde a maior população é jovem. Portanto, estão nessa fase dos 15 aos 49 anos. E são essas mulheres que são mães dos nossos filhos. São essas mulheres que são mães dos nossos alunos nas escolas. Percebe? 22% nunca frequentaram a escola, não sabem o que é isso sentar numa instituição de ensino. 8% dos homens nunca frequentaram a escola. Percebe? E mais 33% das mulheres que têm dos 15 aos 24 anos não sabem ler. Eu estou a citar dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística. Esses dados, o que é que nos sinalizam? Nos sinalizam que alguma coisa não vai tão bem nas nossas prioridades. Nos sinalizam que olhamos para a educação, para a alfabetização, ainda com uma seriedade que não é a requerida. Porque nós temos em Angola a educação obrigatória, suponho, não consigo precisar agora, até pelo menos a 9ª classe. E quando falamos em obrigatoriedade na educação, pelo menos o conceito que tenho, é no sentido de que toda pessoa deve ter no mínimo determinada classe, determinado nível. Então, onde é que vem esses números de gente que nunca esteve numa escola? De gente que não sabe ler nem escrever. E que tem idades para ser pais. E sabe que o ser pai, o ser mãe em Angola, começa muito cedo. 22% é um número muito alto nas mulheres. Estamos a falar de um número muito grande de mulheres nesse país, com idades de 15 a 49. Bem, o que é preciso fazer, no nosso entendimento? É fundamental sentarmos sob a mesma mesa e, sem egos, decidir o que é melhor para o país. É preciso ouvir os professores, é preciso ouvir os SOBAs, é preciso envolver toda a comunidade, mas não ouvir para desdenhar, ouvir para decidir medidas políticas. Porque isso é sério. Nós ignoramos porque estamos nas cidades. E porque quando nos cruzamos estamos com uns portantos, com uns doutores. E parece que em termos gerais é isso que temos. Não é. Os dados falam por si. É urgente pensar a educação. Mas não vamos pensar a educação. O grande problema, meu caro, é que as pessoas, grande parte das pessoas que pensam em educação, pensam como políticos. Ou seja, não pensam a educação como política, mas pensam a educação como políticos. E essas pessoas precisam aprender a pensar a educação como política, como uma política social pública, assumida pelo Estado. Ou seja, tem que se pensar a educação como um direito. Por isso é que a mim preocupa-me quando se inaugura uma escola e há louvores. Não! É um dever do Estado, é um direito da população. E nosso maior objetivo já não é curso de doutoramento, curso de mestrado. O que me preocupa não é quantos doutores tem o país. Aliás, a Angola nunca teve problema de doutores. Mas a questão é quem está no campo. Quem tem 5 filhos, que educação ele tem?
Que base teórica ele tem para lidar com esses filhos? Por isso é que nós vamos em determinadas comunidades do país, em hora de aulas, os alunos estão na lavra. Essa ação não é inocente, os alunos estão na lavra porque eventualmente a mãe, os pais, não produzem sobre a educação aquilo que devessem produzir caso tivessem acesso a ela. Então, a questão do analfabetismo em Angola, repare que eu fiz referência que da herança colonial nós tínhamos perto de 90% da população analfabeta. É claro que hoje o número é diminuto, mas também vamos olhar para a população que nós temos. Um país de 30 milhões, cuja maioria é feminina, e ter 22% das mulheres que nunca frequentaram uma escola, precisamos trabalhar, não é? Mas precisamos trabalhar de forma desapaixonada. Precisamos pensar país. Eu costumo defender que nós não podemos ter na educação. É como no futebol. No futebol, quando você mete pessoas que jogaram basquete, complica. Pensar em educação é para quem fez educação. Apesar que todos nós temos um conceito de educação, porque passamos por esse processo, tivemos um professor à nossa frente, mas é preciso chamar os investigadores. É preciso, quando for assumir uma política pública de educação, não se faz política de educação com deputados. Eu vi recentemente um debate de aprovação de umas alterações à lei de bases. É um vexame autêntico. Nós temos deputados que não têm noção do que é esse princípio. Um deputado a defender inclusão de um conjunto de matérias na educação que podem ser abordadas no método transversal. Nem tudo é disciplina, nem tudo é unidade curricular. Percebe? Então, nós temos gente que decide sobre educação que não tem noção do que é que isso representa. Porque as pessoas pensam que educação é ter carteira, ter giz, ter quadro. Educação vai além disso, é um processo mais complexo, mais integral, que existe um conjunto de fatores. Nós estamos a formar no país gente que nunca vai ter emprego. Nós temos uma oferta formativa que não é consequente à demanda. Nós estamos a formar para determinadas áreas que não têm procura social. Percebe? Mas, voltando à vaca fria, o analfabetismo é um problema que se vence com políticas comunitárias, com o empoderamento das comunidades, dos municípios. Em Angola já houve um tempo que se falava muito da municipalização dos serviços. Oxalá com as autarquias possa se voltar nessa dimensão. Hoje nós temos o PIM, né, uma política de intervenção nos municípios. Constroem escolas, mas quando constroem, eu só ouço construção de escola, não ouço programas efetivos, não consigo saber o que é que está a pensar para educar aquela comunidade, por exemplo. Percebe? Porque as pessoas morrem, as pessoas vivem como vivem, porque não têm educação. E a educação de base. Atenção, você pode ter tudo, mas se não tiver pessoas educadas, o tudo transforma-se em nada. Há gente morrendo porque não tem noção da mais elementar informação. Nós temos casos tivemos casos há 1 ano, 2 anos, de uma população que urinava sangue, porque bebia água de um rio. Mas bebia aquela água por quê? Será que, em termos de instrução, eu, Chocolate Brás, vou beber aquela água? Não. Percebe? Com educação, nós salvamos vidas. Com educação, nós temos o melhor serviço de saúde. Temos pessoas melhores, mais saudáveis. No fim do dia, se analisarmos bem, tudo gravita em torno da educação. É preciso apenas ter coragem para assumir isso como um processo importante. E é isto que nós temos, né? Infelizmente. Nossa. Olha, esses dados deixam a gente estarrecido, abismado mesmo, porque, ou seja, a gente se propõe a resolver problemas que estão um pouquinho mais para frente e nos esquecemos daquilo que é a base de todo o processo educacional. Então, pensar
o analfabetismo em Angola é mais do que urgente, vai além de uma questão da necessidade, então é mesmo uma coisa que urge e tem que ser logo, já já. A gente está e agora vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, já pontuaste algumas questões, vamos falar especificamente o que você está propondo, o que está pensando a partir dessa questão do Covid-19, que o livro intenciona lançar brevemente, e depois pode pontuar algumas obras que seria interessante para o pessoal que está nos acompanhando, para se abalizar um pouquinho mais sobre o sistema educacional angolano, para pensar mesmo em educação em Angola. Com certeza tem pessoas que estão nos acompanhando que são professores, alguns pretendem ser professores. Então, que tipo de obras, literaturas nos ajudariam a repensar o nosso próprio sistema educacional? Bem, primeiro em relação às obras, não é? Prefere que eu comece com as obras primeiro, ou que fale primeiro do trabalho em curso? Não, depende da sua preferência, não tem problema. Bem, eu prefiro começar em relação às obras. Os assuntos que nós discutimos até agora são assuntos ligados à história da educação em Angola, ao enquadramento das políticas educativas em Angola. Nesse aspecto, gosto de fazer uma crítica. Há muita gente escrevendo sobre Angola, sobre a educação em Angola, mas escrevem sobre a educação em Angola na perspectiva de autores estrangeiros. Pessoas que estiveram há algum tempo no país, mas que agora acompanham a realidade, digamos, à distância. E sabe que o olhar distante pode ser miótico, né? Pode sempre provocar algumas miopias naquilo que é o real sentido. Por isso é que eu defendo que é importante tomarmos contato com os principais autores angolanos que discutem a sua política educativa. Logo terminar o live, eu vou colocar num dos comentários todas as obras que eu vou citar aqui, para as pessoas possam procurar, até porque grande parte das obras, num conjunto de 7, são obras que resultaram de dissertações de mestrado e teses de doutorado de alguns angolanos, portanto, eles certamente estão nos repertórios das universidades onde estudaram, né? Não podendo ter o físico. A primeira obra que eu gostaria de sugerir para quem quer compreender o contexto da educação em Angola é Políticas Educativas em Angola, de 1975 a 2005, entre o global e o local, o Sistema Educativo Mundial, que é uma obra do padre André Velangaba, publicada em 2012. Conforme eu disse, eu depois vou colocar no comentário as fontes. Depois temos o segundo livro, que é Políticas Educativas em Angola, um desafio do direito à educação, de Isaac Pache, publicada em 2017. Isaac Pache é formado pela USP, Universidade de São Paulo, e o padre Ngaba é formado por uma universidade portuguesa que agora não me ocorre. Depois temos a terceira obra, Angola, a dimensão ideológica da educação, 1975 a 1992, de Laurindo Vieira. A quarta obra é História da Educação e Cultura em Angola, Grupos Nativos, Colonização e a Independência, que é a de Teresa da Silva Neto, aquela que eu fiz aquele enquadramento das fases da educação no período colonial, a jesuítica, a pombalina, até a Salazar. A quinta obra é Educação em Angola, Novos Trilhos para o Desenvolvimento, de Filipe Zau, também formado numa parte no Brasil e depois em Portugal. A sexta é Estudo do Sistema Curricular Angolano, Reforma e Inovação, segundo o pensamento de José Sacristã, a obra é de José Boaventura, 2016, e a sétima e a última, por agora, não é? Que é Educação Angolana, Políticas de Reformas do Sistema Educacional, de Alberto Ngulu, também formado, se não me engano, pela USP, a nível do Estado, e, inclusive essa obra resulta da sua tese, da sua dissertação de mestrado. Eu tenho, não sei se eu tenho esta obra aqui, o papel da escola na formação da cidadania
em Angola, onde também discuto sobre a história da educação em Angola e a história das políticas educativas, bem como a educação em valores em Angola, a questão das agendas internacionais e, sobretudo, sempre no ensino superior também. Talvez fosse também uma referência a indicar. E em relação à pesquisa que estou a desenvolver, eu tomei uma decisão durante esses 2 meses em casa. E atenção que eu estou a trabalhar em regime de part-time, mas nos dias que fico em casa, realizar uma pesquisa sobre o impacto social das medidas tomadas no âmbito da educação durante o estado de emergência. Então, já estou na fase de edição, da fase final mesmo do que vai ser o meu terceiro livro. Atenção que esse que exibi há pouco foi o segundo. Já tinha lançado em 2008 um livro intitulado Educação e Valores em Angola. E o livro que vou publicar, Deus mediante, este ano, se tudo correr bem, lá mais para os meses de agosto ou setembro, vai se intitular Educação em Angola durante o estado de emergência, análise das principais ações e medidas de política. Na verdade, é um livro onde eu faço um retrato descritivo e analítico de todas as medidas que foram tomadas no quadro da educação, ações preparatórias, reações sociais, e também faço um levantamento sobre o impacto das teleaulas, das radioaulas e da implementação do ensino à distância. Realizei um conjunto de questionários online, entrevistas, que estão agora já na fase final. Estamos naquela fase em que você já olha para o filho e sente que ele está quase a nascer. Então, logo ele esteja disponível, nós vamos partilhar com o público e temos a certeza que vamos contribuir para o registro da história da educação em Angola e vamos fazer as pessoas acreditarem que sim, é possível pensar em educação para os outros e para todos. Porque as pessoas às vezes perguntam, mas Chocolate faz muitas intervenções públicas, faz posts, faz diretos, vai à comunicação social, por que o Chocolate não reúne tudo isso que pensa em um livro? Eu já fiz isso no livro que apresentei, mas desta vez quero abordar um aspecto que entendo que é fundamental. É importante que a história não passe por nós sem que ela seja registrada. Então, o nosso desafio é registrar essa história da educação durante o estado de emergência, para ver se, quando quiserem perceber um pouco o que aconteceu, conforme nós fizemos um enquadramento do que aconteceu, mas no livro ele é mais aprofundado. Cada ação, cada medida é olhada em função do seu contexto e também é feita uma variação com a reação da sociedade, né? Por exemplo, quando se publicou que os estudantes devessem pagar agora a propina no ensino público, houve reações públicas. Então, eu casei a ideia do diploma, as reações públicas e os questionários, eu faço assim uma análise crítica, construtiva, sugerindo pistas que possam ajudar para a digestão dessa questão. Então, é isso que nós estamos a pensar. Havendo apoios ou não, sai este ano. Chocolate Brás, antes de encerrar, eu já vou dar o spoiler. Nós, como editora, eu não sei se você já está em negociação com alguém, mas a gente já se apresenta. Vamos trabalhar na publicação da sua obra. A gente tem condições para fazer isso. Então, tão logo ela esteja pronta, a gente trabalha na publicação da sua obra. E já deixo aqui também para o pessoal que está nos acompanhando aí nos comentários, caso alguém tenha alguma obra escrita e talvez tenha dificuldade, porque a gente sabe claramente a dificuldade de acesso a editoras ali em Angola, a situação econômica acaba sendo às vezes meio inviável. Então a gente, como editora, se propõe mesmo a atenuar essa questão já. Então, os que estão nos ouvindo podem entrar em contato pelo Facebook, pelo nosso Instagram. É só procurar lá, Editora Metabooks,
e a gente está aqui, vamos estabelecer a possibilitar a publicação das vossas obras. Chocolate, para terminar, tem uma questão que é fundamental, que está me escapar à mente. As aulas em Angola, depois desse período de isolamento social, de acordo com o decreto que saiu no dia 28 de maio, estão previstas para retornar agora dia 27 de julho para ensino fundamental, aqui no Brasil diz assim, educação básica, e 13 de julho para o ensino superior. Existem críticas por conta dessa falta de criação de condições higiênicas para, de fato, as pessoas poderem retornar às aulas de forma segura. Como alguém que está aí trabalhando nessa questão do ensino, o que você pensa sobre esse decreto do dia 28 e por aí? Bem, eu sobre isso tenho um pensamento voltado para aquilo que eu entendo serem os grandes desafios para a retoma das aulas. O primeiro desafio é a reconquista da confiança dos pais encarregados de educação. O grande desafio que nós temos nesta altura é convencer os pais encarregados de educação de que a escola pode ser um espaço seguro, de que a escola pode reunir as condições fundamentais. Um outro desafio é da responsabilidade, da solidariedade institucional para a retoma, ou seja, vai ser fundamental que as escolas consigam trazer para si os pais encarregados de educação e os outros parceiros sociais para essas condições. Quais são as condições que as escolas precisam ter para o retorno das aulas? Ter possibilidade de garantir o distanciamento físico entre os alunos. Por isso, uma das medidas foi dividir aquelas turmas que têm mais de 30 alunos por 2, diminuir a carga horária, alunos vão entrar às 8, sair às 10, e outro grupo entrar às 10, sair às 12, não é? Então, vão ter 2h30 de aula e o professor terá a missão de lecionar a mesma aula para um grupo, depois para o outro grupo, isso para o ensino primário. Já no ensino secundário haverá aulas intercaladas, um dia um grupo terá aula e outro grupo terá no outro dia. Mas o grande problema das escolas tem que ver com a água e as casas de banho. Imagina que problema nós estamos a discutir em 2020 na educação: água e casa de banho. Água, que é um serviço elementar, que é um serviço básico. É só para ter noção dos desafios que o nosso sistema de educação e ensino ainda tem. Mas eu sou daqueles que, em relação a isso, sou otimista crítico. Passo a explicar. Eu acredito que as escolas podem ter água. Partindo de que pressuposto? Água corrente vai ser difícil, por esta altura, garantir canalização. Mas água para a higienização é possível. Podem-se colocar tanques de 1000 litros ou mais litros nas escolas. Podem-se colocar bidões, tambores. Ou seja, há muitas metodologias que podem ser utilizadas para que água para lavagem de mão haja. Mas isso, eu entendo, não deve ser apenas responsabilidade do executivo. Deve envolver todos os atores da escola, incluindo os pais encarregados de educação, incluindo as organizações, as ONGs, as organizações não governamentais. Ou seja, água não é um grande problema se as pessoas sentirem-se comprometidas com a causa, porque o que está em jogo é a educação dos filhos. Atenção, a Unesco já apontava no ano passado que neste ano ainda não existia a Covid, e neste ano, nos países africanos, algumas crianças atingiriam os 9, 10 anos de idade sem conseguir ler e escrever. Significa que com a Covid, com essa interrupção das aulas, e se a interrupção for contínua, o risco desse número aumentar é maior. Portanto, a questão aqui está na união de esforços para garantir que esse retorno se faça. Eu acredito que é possível, sim, termos água nas escolas, desde que haja uma relação muito forte entre o Ministério da Educação e o Ministério da Energia e Águas, para fornecer de forma gratuita a todas as escolas do país água. Mais do que isso, grande responsabilidade vai ser para os órgãos municipais, locais da educação, que devem garantir
que haja água, que haja sabão. Hoje é possível fabricar sabão em barra nas escolas, basta que haja os materiais para isso. Então, as zonas de influências pedagógicas que reúnem várias escolas podem ser espaços para fabricar sabão em barra. Mas, mais do que isso, cada pai encarregado de educação pode contribuir. É que o que acontece com a escola? Nós temos muito medo da contaminação da escola, mas se abrirem as igrejas, todo mundo vai à igreja no dia seguinte com seus filhos. Todo mundo na sua casa deixa o seu filho com uma empregada, mas que confiança tem na empregada que não podem depositar no professor? Um professor comprometido com a causa, um professor instruído para tal. Percebe? Então, há aqui desafios muito grandes, mas que dependem muito de como cada um de nós se posiciona para garantir que os níveis de aprendizagem e desenvolvimento dos seus filhos não sejam prejudicados, porque é isso que está em jogo. Porque nós podemos, por exemplo, pensar em garantir educação nos filhos a partir de nossas casas, mas a escola existe justamente para fazer aquilo que a família não tem conseguido fazer, porque hoje a família tem vários problemas. A busca pelas condições sociais, a prostituição, a poligamia, a poliandria, percebe? Há pais que quando saem de casa deixam os filhos a dormir, quando retornam às suas casas encontram os filhos a dormir. Não há educação, não há transmissão de valores, não há acompanhamento, os pais demitiram da sua responsabilidade de educar. Portanto, então resta a escola para fazer essa correção, entre aspas, dos déficits que as nossas famílias têm. Portanto, a questão da água, do distanciamento, são problemas sim, mas se pensarmos em unir esforços, se nos comprometermos todos, e se as pessoas não serem egocentristas, porque também há gestores escolares que dificultam a participação dos pais encarregados de educação, não é? Há pessoas que não aceitam que haja a chamada intromissão na escola, mas é preciso perceber que a escola é um processo de construção. A escola tem vários atores, tem os gestores escolares, tem os professores, tem os alunos e tem a comunidade, os pais encarregados de educação. Então, em Angola, nós temos comissões de pais encarregados de educação que nada fazem. Que tal uma comissão oferecer um tanque para uma escola? Que tal uma comissão assumir que durante um determinado período do ano eles vão garantir a água nos tanques? Percebe? Há aqui coisas muito importantes para pensar, que às vezes nós nos colocamos na bira, né? Mas é importante que hoje envolvamos todos, porque é o futuro nosso que está em jogo. Já temos muita gente analfabeta, mesmo com escolas abertas. E se fecharmos as escolas todas, como é que é uma questão de consciência pública. Eu acho que o problema do retorno das aulas é consciência pública. Há aí um grupo que defende que o retorno deve ser em setembro. O que é que garante que até setembro vai haver água? Gente, se o governo decidir, se as escolas decidirem, se os pais encarregados decidirem, amanhã nós temos água na escola. É só uma decisão. É só desviar o dinheiro que está reservado para determinada coisa e dizer esse dinheiro vai ser para água. Dia seguinte vai ter. Nesse país, tudo é e resume-se na vontade política. As coisas acontecem. Os dinheiros é como uma família que diz que não tem dinheiro. Morre alguém, caixão aparece. Esse é o problema da educação. Tem um detalhe que eu fiquei me questionando. O retorno das aulas é para dia 27 de julho e o encerramento do primeiro semestre é para dia 31 de agosto. Né? Ou seja, a gente perdeu aproximadamente 54 dias de aulas. Como é que está se pensando em compensar esse esforço desses dias que foram perdidos? Bem, olha, quando a gente lê porque a aprovação do novo calendário, do calendário ajustado, tem anexo um conjunto de tarefas para as escolas, para as administrações municipais da educação, e esclarece que o ano letivo, conforme estava desenhado, em relação ao desenho atual, há uma perda na ordem dos 30%, ou seja, acabaremos sempre por cumprir pelo menos 70%. O que se fez é definir os conteúdos mínimos, que conteúdos por cada disciplina,
unidade curricular, é importante, é fundamental que o aluno aprenda. Esse processo está a acontecer quer no ensino não superior como no ensino superior. Portanto, há aqueles conteúdos, como deve compreender, que são complementares. Esses conteúdos complementares serão repostos a posteriori. O que se vai ter agora são os conteúdos fundamentais de determinado ciclo da aprendizagem, sobretudo para as crianças que estão em classes de transição. Okay? Então, estão criadas do ponto de vista de organização de ideias. Atenção, eu disse que nós temos um conflito em materializar excelentes ideias que temos. Estão criadas aí as condições. Agora, o nome trimestre inicial e trimestre final é um esforço, em meu entender, para não acabar com a tônica da nossa organização. Como sabe, em Angola, um ano letivo organizado no ensino não superior por trimestres. Eu vi um post de alguém dizer, não, mas 2 meses, por que estão a chamar trimestre? Era importante chamar trimestre, mas está a chamar trimestre inicial e final, significa um período que vai cumprir aqueles conteúdos mínimos que seriam de um trimestre e um outro período que vai cumprir os mesmos conteúdos, percebe? Então não pudesse colocar bimestre, por exemplo, seria criar um conjunto de extraentes associados às extraentes que já temos. Então, aí pensadas um conjunto de medidas muito boas, mas conforme eu lhe digo, é tudo uma questão de comprometimento. Se as pessoas se comprometerem com isso, nós vamos conseguir fazer parte. Atenção, a educação já não voltará a ser a mesma coisa. Já não haverá retrocesso. Nós vamos ter que conviver com essa ideia do medo. Mas vai ser fundamental como cada um vai lidar com isso, para garantir que haja segurança nas escolas. Meu caro, nosso papo está muito bom mesmo. Tem um monte de coisa que a gente poderia ficar aqui mais horas conversando. Mas a gente vai ver possibilidades de trazer você de volta para pensarmos outros desdobramentos da educação em Angola, principalmente pensar para frente o pós-pandemia. Mas vamos encerrar por aqui. Para nosso encaminhamento final, gostaria talvez de ouvir um pouquinho de ti. O que você tem como professor, como quem pensa em educação em Angola, uma palavra de incentivo, desafio para professores que nos ouvem, para quem se propõe pensar em educação em Angola. Então, dá esses encaminhamentos finais que aí depois a gente já encerra. Bem, a mensagem, eu prefiro dividir a mensagem nos 4 grupos de atores. Seria egoísta se limitasse a minha mensagem apenas aos professores. Eu acho que a situação que vivemos hoje é uma situação que nos desafia a todos, é uma situação que nos obriga a reinventar a nossa organização enquanto pessoa e a reinventar os processos em que estamos engajados. Para os gestores da educação, refiro-me a gestores implementadores da política, o apelo é no sentido de ouvirem as pessoas. Às vezes, as pessoas só querem ser ouvidas. As pessoas querem compreender que a sua opinião é válida. As pessoas querem perceber que nós ouvimos os outros, né? Então, o apelo é esse. Eu me refiro, sobretudo, aos órgãos centrais da educação. É importante que ouçam os parceiros sociais, que valorizem as suas ideias e que ponderem sempre o que é melhor para todas as partes. Em relação aos gestores escolares que trabalham nas escolas, são os diretores, os coordenadores, o apelo é no sentido de terem coragem para fazer as mudanças profundas. Também temos uma organização da escola meio arcaica, meio antiga, então é preciso fazer alguma inovação. Há jovens com boas ideias sobre a questão da água. Eu partilhei hoje no meu Facebook, por exemplo, a ideia de uma menina de 14 anos que conseguiu colocar um tambor com água sem que as pessoas pegassem a partir do pé a uma manivela que permite a higienização. Portanto, há pequenos gestos, pequenas invenções que estão aí nos bairros, servir de suporte para o retorno das aulas, mas tenham, sobretudo, esse espírito de sacrifício, consentir esse esforço para garantir que estejam criadas as condições. Aos professores, o apelo é no sentido de tentarem garantir no máximo a segurança nos alunos. Eu olho sempre para o professor como aquele agente
que deve ser um Superman. É claro, deve ter formação qualificada, deve ter atualização permanente, mas o professor deve garantir segurança aos alunos. Eu acho que muitos alunos vão retornar à escola com muita insegurança, com muitos medos, e dependerá muito da atmosfera que o professor for criar para garantir que os alunos reganhem essa confiança. Aos alunos e pais encarregados de educação, o desafio é de pensarem naquilo que realmente importa e, sobretudo, se prepararem para lidar com as crises. As crises vão existir sempre. Nós estamos a viver uma crise pandêmica. Pode-se dar o caso de no futuro possamos viver uma outra crise. Agora, temos que nos prevenir. Nós andamos, em Angola, andamos muito no sentido de reatividade. Nós precisamos ser um pouco proativos. A ideia de novo normal na educação, por exemplo, já é pensada há anos. As escolas já vão se preparando há anos para terem ambientes virtuais de aprendizagem, para ter condições de apoiar as famílias mais carenciadas. Então, o desafio é justamente isso. É dizer aos pais encarregados de educação e aos alunos, é preciso sim a retoma, com todos os cuidados necessários, e que cada um cuide do outro. Cada um tem a noção que, ao se prevenir, está a prevenir os outros, e só assim nós conseguiremos ter um retorno mais tranquilo, que não cause problemas e que as pessoas se desenvolvam. Esse é o nosso maior desafio, né? Que haja educação que garanta que pessoas sejam autônomas, sejam críticas, sejam criativas e consigam ter uma participação social ativa. Chocolate Brás, meu caro, muito obrigado mesmo, satisfação imensa. Nós é que agradecemos. Riqueza de conhecimento que você partilhou com a gente, esse saber seu. E a gente vai fazer contato no privado para encaminharmos a questão do livro. E os que nos acompanharam aí já se preparam que vem aí uma baita obra, como se diz aqui no Brasil. Baita obra que vai ser muito pertinente para pensarmos a atualidade nossa do Covid. Obrigadão mesmo. A gente conversa aí mais no privado. E para o pessoal que nos acompanhou, muito obrigado para quem conseguiu acompanhar um pouco, quem conseguiu acompanhar até aqui. Alguns comentários foram feitos, infelizmente o tempo nos deixa e não vamos poder ler todos aqui. O Orlando agradece, obrigado pela sua excelente fala, fomos desafiados de forma excelente. Só alguns que eu vou selecionar, tá, gente? Não fiquem bravos, que Angola tem sim professores capacitados para um bom ensino no país. A questão é o próprio sistema de ensino imposto pelo regime. Aí é o comentário do João e os demais. Muito obrigado mesmo. E encerramos aqui. Semana que vem a gente tem uma nova live, a gente tem uma série de lives todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas do Brasil, 21 horas de Angola. É só acessar nossas páginas do Facebook, Instagram, Editora Metabooks, que tem muita coisa boa para partilharmos. Chocolate Brás, meu forte abraço virtual e a gente vai conversando aí dos bastidores. Estamos juntos. Estamos juntos. Tchau, tchau.